irmãos. Os irmãos já estão de pé. Então, em Gálatas, capítulo 5, texto conhecidíssimo, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Os irmãos podem sentar. O primeiro versículo que tem aqui é: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Aleluia. Uma versão mais nova, mais moderna, que fala isso. Quando a gente olha a oposição entre viver no Espírito e andar na carne, a gente vê que a vida no Espírito, ela se opõe à vida das pessoas que vivem na carne. Nós fomos criados por Deus para ter a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados por Deus para serem a imagem de Deus nesse mundo. Mas o homem lá no Jardim do Éden, ele fez uma escolha de decidir ser o seu próprio Deus. Quando o homem toma a decisão de dizer, quando Deus diz para o homem assim, para o homem e para a mulher, né? Olha, esse fruto é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer desse fruto, se você comer desse fruto, você saberá o que é o bem e o que é o mal. E o homem então olha para aquele fruto, vê que era um fruto agradável, ele recebe o fruto da mão da sua mulher e os dois comem, e agora ele passa a perceber o mal que ele não conhecia. Mas imediatamente esse homem, ele se rebela contra Deus, e a rebelião contra Deus mancha essa imagem de Deus no homem. E assim, quanto mais o homem se afunda no pecado, quanto o homem se afunda nas obras da carne, quanto mais o homem se afunda em coisas que não agradam a Deus, mais essa imagem de Deus vai sendo manchada, e esse homem vai parecendo mais um animal selvagem do que um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas vem Jesus e resgata essa imagem, mostrando o que é a imagem do Deus invisível. Jesus é a plenitude da imagem do Deus invisível que viveu entre nós sem pecado. Jesus é aquele que viveu entre nós e que cumpriu toda a lei de Deus, que cumpriu toda a vontade de Deus. De certa forma que uma vez alguém disse para Jesus assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim: por que você está me pedindo para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Jesus é a imagem de Deus revelada. Aleluia. Jesus é a imagem de Deus restaurada. Mas Jesus é essa imagem de Deus revelada, essa imagem de Deus restaurada, através da obra do Espírito Santo, já que Jesus se esvaziou de si mesmo e viveu sob a unção do Espírito Santo de Deus. Mas essa mesma unção do Espírito Santo
estava sobre a vida de Jesus, Jesus derramou, quando ele subiu aos céus, ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito que nos conduz a toda a verdade e que pode restaurar essa imagem de Deus em nossas vidas. Por isso que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Não deixe que a carne guie sua vida. Não deixe que o pecado guie sua vida. Não deixe que o mundo guie a sua vida. Não deixe que os desejos da carne guiem a sua vida. Mas deixem que o Espírito guie a sua vida. E se o Espírito guiar a sua vida, então você não vai satisfazer os desejos da carne. Glória a Deus. Aleluia. Viver segundo o Espírito deve ser o desejo de cada cristão. A carne tem desejos animais, aquilo que para um animal é natural. O animal ele tem instintos. E ele não é punido pelos instintos, porque é o instinto de sobrevivência dele, mas isso é carnal, é animal. Mas Deus nos dá uma experiência diferente. Efésios 4, 21 a 24 diz assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus, de como Jesus viveu, como Jesus pensava, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus nos disse que é o correto, aquilo que Jesus nos disse que é a vontade do Pai, assim que nós vivemos assim, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Glória a Deus. É essa mudança de mente que Deus quer. Essa mudança que renova. Aleluia, Jesus. Essa mudança que transforma. Essa mudança que nos faz a cada dia mais parecidos com Jesus. Talvez a gente não consiga alcançar nessa vida ainda a perfeição que Deus deseja. Mas se você está no caminho da perfeição, a cada dia você vai se curar de algo. A cada dia você vai se libertar de algo. A cada dia você vai ser melhor. A cada dia você vai estar mais perto da imagem de Jesus. Então é algo que precisa ser feito a cada dia. Imagina o seguinte. Tenta imaginar um mendigo. Ele está lá na rua. Nós tivemos uma experiência dessa há poucos dias lá na casa de recuperação. Eu estava lá na Maranata, eu estava fazendo o curso celebrando a recuperação. É uma bênção para a libertação esse curso. E chegou um morador de rua. E esse morador de rua chegou magro, cabelo grande, barba por fazer, roupa suja, fedendo urina. E ele chegou para o pastor lá que dirige o trabalho e falou assim: pastor, eu não tenho onde morar, pastor, eu estou vivendo na rua. Me ajuda! E aí fez o procedimento todo e tal, levou ele lá para cima da casa de recuperação. Aí me mandaram a foto dele almoçando. Um bandejão. Ele tinha um monte desse tamanho assim de arroz, salsicha com molho, não sei o quê, mas a bandeja estava desse tamanho. É um dos mais animados do culto. Você chega lá e fala assim: rapaz, você já engordou o quê? Uns 5 quilos? Limpo, barbeado, cabelo cortadinho, arrumadinho, roupa limpa. E você fala assim: como é que alguém vem para Jesus? Igual um mendigo, sujo de pecados, Glória a Deus, fedendo o cheiro desagradável do inferno do mundo. Mas aí vem Jesus e faz a transformação, igual fez na vida daquele mendigo, e o cabelo é cortado, a barba é feita, e o banho é dado, e o alimento é dado, e ele engorda, e ele fica bonito, e ele fica outra pessoa. Aleluia, Jesus. Essa mudança Jesus quer fazer nas nossas vidas, a mudança de transformar a gente num mendigo fedorento, num mendigo sujo, num mendigo que as pessoas olham e tem nojo de sentar do lado, numa pessoa limpinha, cheirosinha, numa pessoa vestida, numa pessoa banhada, numa pessoa asseada. É isso que Jesus quer fazer com a nossa alma. Aleluia, Jesus. Jesus quer limpar a nossa alma. Ele quer lavar não só por fora, mas quer lavar por dentro. Ele quer lavar todo o nosso ser. Ele quer
natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Mas nós temos a carne ainda, irmãos. Nós lutamos contra ela. É verdade. Talvez aquilo que seja a luta da sua carne contra o seu espírito, para mim eu posso olhar e dizer assim, isso é pouco. Mas aquela luta que você tem, às vezes um tem a luta de ser linguarudo. Um fala demais. E o que não deve. O outro já tem um olhar lascivo. O outro já não pode passar na porta do bar que a perninha quer puxar de volta para estar de volta no bar. O outro tem problema com pornografia, se tranca no banheiro. E outro tem problema com imoralidade, ele não consegue ser fiel à sua esposa, não consegue ser fiel ao seu marido. Enfim, a natureza humana caída, ela luta contra a vida no espírito. E talvez você possa falar assim, essas coisas eu já fui superado, mas eu tenho certeza que há algo na sua vida que você está lutando. Glória a Deus. Ali nesse curso que eu estava fazendo, graças a Deus já me formei, e a gente vai começar uma célula na minha igreja também nesse curso. É um curso de libertação através da palavra, e ali eu pude perceber pessoas às vezes com muitos anos dentro da igreja, aprisionados com coisas que você nem imagina. Pessoas presas dentro da igreja há muito tempo porque elas não chegam para os seus pastores e confessam as suas necessidades. Elas não chegam para alguém, um irmão de confiança, e diz assim, irmão, eu preciso vencer isso. Eu tenho dificuldade nessa área. E é essa questão que Deus quer trazer, Deus quer trazer libertação. Mas você vai ter sempre uma dificuldade na sua vida, porque a gente é igual um carro. Já viu? Você consegue andar para frente e para trás ao mesmo tempo com um carro? Ou você anda para frente, ou você anda para trás. Ou você coloca uma marcha para avançar para frente, ou você dá ré. Você não consegue fazer ao mesmo tempo, senão o carro vai partir no meio. Você não consegue avançar para as coisas do Espírito se você ficar o tempo todo dando ré na sua vida espiritual e andando para trás. Você precisa engatar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e ir embora. Aleluia, Deus. Deleta a ré na sua vida espiritual. Coloca em direção a uma marcha cada vez mais acelerada, rumo a Cristo. Aleluia, Jesus. Colossenses 3:1 diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. O segredo aqui é olhar para frente e para o alto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem aqui é batizado? Acho que todo mundo, né? Glória a Deus. Quase todo mundo. Qual é o símbolo do batismo para a gente que crê em batismo por imersão? Né? É sepulta o velho homem e nasce, né, um novo homem, nova criatura. Não é? Esse é o símbolo. E aqui Paulo está dizendo aos Colossenses, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, uma vez que vocês sepultaram o velho homem e vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Olha para o trono de Deus. Glória a Deus. Olha como alvo morar no céu. Olha como alvo um dia estar com Cristo na glória. Olha como alvo um dia estar na eternidade com Deus. Se você fixar nisso, o seu propósito de servir a Deus, você vai alcançar o seu objetivo. Aleluia. Diz ainda, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha só. Quando a pessoa está no mundo, o que a Bíblia diz que ela é? Escrava do pecado, escrava do diabo, escrava dos seus desejos, escrava das suas vontades. Aí vem Cristo e faz o quê? E Ele nos liberta.
Mas existe uma questão que eu e você sozinhos nesse mundo, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir dar conta de ser santo? A gente vai conseguir dar conta de viver longe do pecado, longe da escravidão do pecado, dos vícios, das drogas? A gente vai conseguir viver longe daquilo que desagrada a Deus, longe da pornografia, longe da mentira, longe da fofoca? A gente vai conseguir viver longe das brigas, das confusões? A gente vai conseguir sozinho? Talvez você consiga de uma coisa ou outra, mas de tudo você não vai conseguir. Alguma coisa vai te pegar. Mas aí o que a gente faz? A gente se submete ao senhorio de Cristo. A gente se submete à servidão ao Senhor. E por amor a Ele, por aquilo que Ele já fez, nós nos colocamos em submissão a Ele. E assim, Senhor, me ajuda a vencer o pecado na minha vida. Ele continua dizendo: quando porém são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. O que ele quer dizer com isso? Como que era a lei? Moisés sobe ao monte, recebe os 10 mandamentos, né? Serve só o Senhor, honra seu pai, sua mãe, né? Guarda o dia do sábado, que para nós cristãos é o domingo e tal. Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás o que é do teu próximo, né? Alguns dos mandamentos aqui. Aí você fala assim: tá, eu não roubo, eu não mato, eu não desejo nada do meu próximo. Aí Jesus diz assim: se você olhar para a mulher com intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Piorou, né? Porque antes na lei o adultério era o quê? Eu ir lá e consumar o ato sexual com alguém. Agora Jesus diz que se eu alimento esse desejo no meu coração, não que eu tenha consumado, mas aquilo ali eu já passei a olhar para a mulher, ou a mulher para o homem, como um objeto, e aí já é um adultério, porque Deus não fez a pessoa para ser olhada como um objeto, mas Deus fez o homem para se casar com a mulher, e a mulher para se casar com o homem e formar uma família. Então é um adultério. Da mesma forma, a gente diz assim: não matarás. Aí Jesus diz assim: mas se você no seu coração tiver ódio do seu irmão e chamar ele de louco, você já é um assassino do seu irmão. Piorou, não é? A lei de Cristo, ela é mais dura do que a lei do Antigo Testamento. Glória a Deus. Porém, a lei de Cristo, ela não nos condena, porque se você for estar em Cristo Jesus, você já é salvo, você já creu no Evangelho. Ela vai te fazer entender que nada dessas coisas agrada a Deus e você vai buscar santificação. Então você agora não mata fisicamente, mas você vai falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou com ódio no meu coração do meu irmão, e tira isso de mim. Amém. Senhor, os meus olhos são hoje lascivos e eu hoje não consigo mais olhar para uma mulher sem desejar, mas eu preciso ser curado disso, e pede ajuda do Espírito Santo para ser curado. Você tem inveja de uma pessoa no seu trabalho porque você acha que ela não deveria estar assumindo uma posição de liderança, ou dentro da igreja, alguém que foi colocado numa posição de liderança, e você tem inveja. Senhor, limpa o meu coração para que eu possa amar essa pessoa e honrar ela nessa posição que ela foi colocada. Então você se livra da lei que te condena e se aperfeiçoa na santidade. Jesus disse assim em Mateus 5,27, aquilo que a gente acabou de falar: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura vai cometer o adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranca-o, joga fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O que Jesus está dizendo? O meu olho está me fazendo tropeçar, eu ignoro o meu olho, como se eu não tivesse. Se a minha mão está me fazendo tomar posse de coisas que são minhas, que não são minhas, eu ignoro a minha mão como se eu não tivesse. Porque se eu der atenção à minha carne, se eu der atenção aos meus ouvidos, se eu der atenção aos meus olhos,
Os meus pés que querem me conduzir para caminhos que não são os caminhos de vida, mas caminhos de morte. Se eu não atentar para isso, eu posso correr o risco de ir para o inferno. Mas se eu fechar os meus olhos físicos e começar a olhar e contemplar com olhos espirituais aquilo que é a vontade de Deus, aí o meu caminho é em direção ao céu e não à perdição. E quais os desejos? Quais são as coisas que Paulo lista como coisas que são ruins, como coisas que não agradam a Deus? A gente tem aqui imoralidade sexual, impureza, sensualidade. O mundo está afundado em imoralidade sexual. O mundo, eu estava vendo uma psicóloga falando que crianças de colégio, meninos e meninas, fizeram uma pesquisa, isso no Brasil, mais de 80% tem vida sexual ativa, 14 anos de idade. 14 anos de idade, 80% das crianças do colégio com vida sexual ativa. Pornografia. Quem é da idade minha e do irmão ali mais velho ali, né? Antigamente a pornografia era o que? Era revista, né? Era de repente um DVD numa locadora e tal. Hoje, acesso à pornografia no celular a hora que quem quiser e a hora que quiser. Uma criança de 10, 12 anos de idade tem acesso à pornografia a hora que quiser. Não tem mais essa facilidade. Então a gente tem imoralidade sexual, impureza, sensualidade. A gente tem situações hoje que a gente vê, e graças a Deus que Deus tem poder para curar e restaurar. Eu estava vendo um testemunho, vou ser breve aqui porque eu sei que a gente está com o tempo avançado, mas olha só, uma menina, um rapaz na verdade, entrou na igreja, começou a frequentar a igreja e tal, todo mundo vendo um rapaz, barba, cabelo de homem, corpo de homem, um rapaz, se converteu. Aí chegou para o pastor. O pastor falou assim: você quer se batizar? Sim, então preencha a ficha aqui, vai para o curso de batismo e tal. Só que o pastor tem um problema. Qual o problema? O senhor me conhece como... Aí falou o nome de rapaz dele. Porém, eu não nasci rapaz, eu nasci moça. Eu me tornei rapaz, comecei a tomar hormônios na adolescência e tal. E aí eu criei barba e tal, eu criei corpo de homem. E o pastor falou assim: você quer Jesus? Quero. Você entende que você não pode viver a sexualidade de homem porque você nasceu mulher? Entendo. Então você pode ser batizado. Aí entrou, no dia do batismo, pediu o pastor a oportunidade de fazer uma oração antes do batismo. Não é normal, geralmente é o pastor que faz a oração na hora do batismo. E na oração, ele orou assim: Senhor, está sendo sepultado o fulano, e a partir de agora, quem vai sair da água vai ser a fulana. E a partir daquele momento ele voltou a se vestir como mulher, parou de tomar os hormônios e reassumiu aquilo que Deus fez, que era uma menina. Mas a gente está vendo, cada dia que você passa na rua, essa confusão de homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. A gente vê tudo isso acontecendo e essa imoralidade desse mundo que a gente está vivendo. A idolatria, que muitas vezes a gente pensa que é só uma imagem desse tamanho assim, né? Ou desse tamanhozinho na carteira, né? Tem uns que carregam assim. Mas a idolatria hoje a todo tipo de coisa. É idolatria ao dinheiro, é idolatria ao poder, é idolatria a coisas, objetos, pessoas. Jesus. Eu ouso dizer que o ídolo vivo é pior do que o morto, porque aquele que está lá, ele não faz nada. Paulo disse que ele nada é, mas um ídolo vivo pode te levar para o inferno, porque ele pode te conduzir a caminhos errados. Falsos profetas têm saído pelo mundo, e Jesus disse que na sua vinda, cada dia mais apareceriam gente dizendo: eis ali o Cristo, não ande atrás deles. Feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes,
ambições egoístas, dissensões, divisões. O que a gente mais vê hoje é gente saindo e abrindo ministério sem qualquer direção de Deus, gente saindo e abrindo igreja porque se revoltou, gente não assumindo disciplina espiritual, porque às vezes tem gente andando atrás de gente que pecou e pecou seriamente, e às vezes essa pessoa recebe uma disciplina, e a pessoa não aceita e abre um ministério e metade da igreja vai atrás. Tem um monte de gente assim. Hoje está na moda dizer que não tem problema beber. O problema é embriagar, mas a diferença entre o beber e o embriagar muitas vezes nem é sentida. Quantas vezes a gente vê todas essas coisas não conduzem para o reino de Deus. Romanos 8, 2-4 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não somos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito é aquele que nos auxilia a poder vencer todas essas coisas que nós falamos aqui. É o Espírito que pode nos transformar e fazer de nós pessoas segundo o coração de Deus. E aí, quando a gente busca o Espírito, Ele transforma o nosso espírito. E o nosso espírito passa a produzir o fruto do Espírito de Deus, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O tempo não vai me permitir falar sobre essas coisas hoje, mas o amor de Deus, que ele está falando aqui que é fruto do Espírito, é um amor sacrificial. É o amor de 1 Coríntios 13, é o amor que tudo crê, que tudo sofre, tudo suporta, o amor que jamais acaba. A paz que ele está falando aqui é a paz que não é a ausência de guerra, mas é a certeza de que Deus está conosco em todas as nossas lutas e nossas batalhas. A paciência é a perseverança que a gente precisa para enfrentar o mundo e ser fiel até o fim da vida. A benignidade é a gente conseguir olhar para as pessoas, não por aquilo que a gente olha pelas vistas, mas aquilo que Deus nos diz que a pessoa é, segundo Cristo Jesus. A bondade é um caráter que mostra que Deus é bom e nós podemos ter atos de bondade, porque quando nos convertemos nós fazemos boas coisas, boas obras, porque é o Espírito agindo em nós. Fidelidade é a capacidade que nós temos de ser fiéis à nossa esposa, fiéis à nossa igreja, fiéis no nosso trabalho, sermos trabalhadores honrados, sermos pessoas dignas, pessoas que pagam as contas, pessoas que andam segundo o direito que deve ser. Mansidão é aquilo que nos dá a capacidade de ter moderação, capacidade de entender, capacidade de ouvir, capacidade de ter paciência. E domínio próprio, então, irmãos, é aquilo que junta tudo isso e fala assim: eu submeto as minhas vontades, as minhas fraquezas, submeto aquilo que eu acho que é meu direito, mas muitas vezes eu abro o direito para servir a Cristo e ser fiel a Cristo. E sendo assim, então, quando você começar a olhar para essas coisas e pedir o Espírito para que Ele te auxilie, para que Ele te fortaleça, para que Ele te capacite, o Espírito vai te dar força e você vai vencer a obra da carne na sua vida, e aí você verdadeiramente será liberto em nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos orar. Louvado é o teu nome, Jesus. Senhor, capacita-nos, ó Deus. Aleluia. A viver não segundo as obras da carne, mas segundo o teu Espírito. A verdadeira libertação é essa, Deus. Quando a carne é subjugada, quando a carne é morta, e quando o Espírito é vivo dentro de nós. Então faz de nós, Pai, pessoas libertas, em nome